Havemos, meus irmãos, de entender que existem laços do diabo. E que nós também podemos ser vítima de tais laços. É que, embora ao sermos regenerados pelo Espírito Santo, nós recebemos um espírito regenerado, isso não conserta a nossa alma assim, trasás, imediatamente. A gente traz toda a bagagem cultural que a gente, tudo que a gente é. O espírito é renovado, mas a alma é uma coisa demorada e não é tão automático assim. E às vezes vem laços do diabo. Então, se alguém um dia foi maçom, se alguém um dia praticou a meditação transcendental, se alguém um dia creu na teoria da evolução, se alguém um dia usou material pornográfico e assim por diante. Isso é um laço do diabo. E você não fica livre automaticamente. Você se converteu, batizou, nem por isso. Um dos meus alunos, o nome dele é Joel Fiuza, ele natural de Barra do Garças, Mato Grosso. Agora ele é pastor de uma igreja em Água Boa, Mato Grosso. Ele tem a maior igreja em Água Boa, talvez 500 pessoas. Começou há 8 anos, com 20 pessoas. Razoável, não? De 20 para 500 em 8 anos. Colocando em prática aquilo que ele foi ensinado. Mas, quando ele era aluno, dentro da escola da gente, lá em Taguatinga, um homem regenerado, batizado na água e no Espírito, foi ele mais o Ney, o nosso Ney, Dr. Ney, que me ajudaram a entender aquele texto que fala do dom de línguas. Esse línguas está sempre no plural. Eu demorei a entender, mas como? Exatamente. Porque fala de gêneros de língua, tipos de língua. E peraí, o que é isso? Pois esse Joel Fiuza, ele tem pelo menos 4 línguas, como o Ney também tem. Eu já ouvi o Ney usar língua de guerra, língua de profecia, língua de adoração e língua... uma outra. Esse Joel Fiuza também. E eu ouvi ele lá, enquanto ele era aluno, ele usando o dom de guerra, a língua de guerra, a língua de adoração, a língua de profecia. Aí disse, poxa vida, é porque tem mais de um tipo de língua mesmo, tem gêneros de língua. Quer dizer, tem língua de guerra, tem língua de adoração, tem língua de... Tem mais de um tipo de língua que o Espírito Santo dá, e são línguas bem distintas. Eu sou linguista, PhD em linguística, então eu sei o que estou ouvindo. Eu não estou entendendo patavina, mas eu sei que estou ouvindo uma língua. Então o Ney, quando ele... Você sabia que ele estava guerreando, era uma língua assim bem grossa. Mas estou comentando o Joel Fiuza e não o Ney. Só que, antes de se converter, o Joel, ele se converteu com seus 19, 20 anos. Ele vivia no mundo da pornografia antes de se converter. Então, ele estava com a alma cheia dessas coisas. E ele, convertido e batizado e falando línguas, mas ele ainda
Ele vivia aperreado, ele vivia às voltas com o problema de pensamentos impuros, coisa e tal, que não largava o pé dele. Não largava o pé dele. Eu estou autorizado a citar o homem. Ele sabe que eu falo. Então, tudo bem. Foi ontem, a respeito de fazer Satanás devolver, eu falei de Campos, no Rio de Janeiro. Pois bem, ele, mais um outro aluno, ex-aluno meu, foram lá uma conferência. Eu ia, só que recebi um SOS de Belo Horizonte e fui a Belo enquanto os outros foram a Campos. Mas lá realmente estava havendo uma ministração apostólica, digamos, joia mesmo. Homem que tinha o dom de profecia e de palavra de conhecimento, coisa e tal. E esse homem chamou o Fiuza e disse: você tem um laço do diabo que é a pornografia e nós aqui vamos quebrar esse laço. Então, ali ele quebrou e realmente, a partir daquele momento, o Fiuza ficou livre. Mas foi preciso alguém quebrar esse laço. Não foi automático, ele ficou sofrendo durante tempo. Agora a coisa vai... às vezes fica mais